Ação da Domino's. Aposto que apenas olhar para o icônico logotipo da Domino's Pizza, muitos de vocês começaram a salivar. Mas quando você realmente pensa sobre isso, o que um clássico jogo de dominó tem a ver com pizza? Bom, na verdade, nada. Na década de 60, o restaurante Dominick's Pizza teve que ser renomeado após uma compra do empresário americano Tom Monaghan. Mas ele não tinha permissão para usar o nome existente, e na época ele não tinha dinheiro para contratar especialistas em marketing de milhões de dólares. Então, ele começou a pedir sugestões aos seus funcionários. Foi quando o entregador de pizza lançou o nome Domino's, e Monaghan gostou. Era semelhante ao nome antigo, fácil de lembrar, e Monaghan teve uma excelente ideia para o futuro logotipo. A forma quadrada de ambos os lados em um dominó parecia caixas de pizza, e os 3 pontos representariam os 3 primeiros restaurantes da Domino's a abrir. O plano original era adicionar um novo ponto toda vez que uma nova loja fosse aberta. Mas o negócio começou a crescer tão rapidamente que eles deixaram essa ideia de lado. E graças a Deus eles não continuaram, porque, caso contrário, esse logotipo super simples seria composto por cerca de 17.200 pontos hoje em dia. Netflix em alta. A Netflix nem sempre foi a potência de streaming que conhecemos e, graças à pandemia, dependemos hoje. Tudo começou em 1997, como uma empresa de aluguel de DVDs, quase 10 anos antes do primeiro iPhone ser inventado. Naquela época, seu logotipo era um rolo de filme separando as palavras Net e Flix, deixando bem claro que este era algum tipo de serviço de pedidos de filmes baseado na internet. Mas à medida que a tecnologia começou a mudar, a Netflix mudou o seu foco da entrega de DVDs para streaming online. Seus logotipos começaram a mudar com os tempos. E como o streaming em si não tem um ícone universalmente identificável, a Netflix deixou seu nome falar por si só. Obviamente, essa marca foi ousada e funcionou, pois agora é o maior serviço de streaming do mundo, com mais de 203 milhões de assinantes em todo o mundo. Mas está claro que eles não esqueceram suas origens, graças a algo incrivelmente sutil que eles incluíram em suas atualizações de logotipo de 2014. Embora sejam grandes o suficiente para serem identificados pela letra N vermelha sozinha, existe muito mais por trás dessa letra. As 2 linhas vermelhas mais opacas, cruzadas com a linha vermelha mais brilhante, se assemelham a um anel de rolo de filme antigo, muito parecido com o que o seu antigo logotipo roxo e preto começou. Acho que você poderia dizer que, apesar de todo o sucesso, a Netflix não esqueceu suas origens. O glitch da Twitch. A transmissão ao vivo se tornou uma das formas mais populares de entretenimento online hoje em dia, mas o rei de todos esses serviços de transmissão é a Twitch. Em janeiro de 2021, quase 2 bilhões de horas de conteúdo foram assistidas em sua plataforma, onde os streamers transmitem de tudo, desde videogames até bate-papos em tempo real com seu público. Mas por mais conhecido que seja hoje em dia, pouca gente sabe de onde vem aquela coisinha roxa, ou mesmo o que significa. Para descobrir, vamos voltar a 10 anos atrás, para quando a Twitch, então conhecida como Twitch TV, foi lançada pela primeira vez. Naquela época era comercializada como a maior rede competitiva de videogames do mundo, encontrada exclusivamente na URL Twitch.tv. Seu logotipo era cinza, com uma fonte tipo Rock Band, projetada para ressoar como jogadores da velha guarda. Mas à medida que os jogos se tornaram cada vez mais populares no mundo inteiro, a Twitch começou a prosperar. Em 2012, eles tinham 20 milhões de visitantes por mês. Era tão grande que a parte TV em seu nome se tornou redundante. Então, eles renomearam o serviço para simplesmente Twitch. Eles atualizaram seu logotipo para um tipo de letra personalizado, que lembrava uma estética de jogos retrô, mas também adicionaram esse ícone, que tem o seu próprio nome. Ele se chama Glitch, e é a forma abreviada da empresa dizer Twitch. O formato é que uma atualização do antigo emblema da TV, que você pode ver agora, incorpora a cauda de um ícone de caixa de bate-papo da nova era. As caixas de bate-papo são recursos que permitem que o público interaja diretamente com os streamers, o que é uma grande característica da Twitch. Essa evolução do emblema foi um grande sucesso com a base de usuários da Twitch, tanto que os fãs até começaram a tatuar o glitch. Então, em 2014, o Twitch foi comprado pela Amazon por impressionantes 970 milhões de dólares, mas os logotipos icônicos sofreram apenas alguns pequenos ajustes em suas cores e designs. Parece que a Amazon sabe, se não estiver quebrado, não tente consertar. O enigma da Sony Vaio. Quando você pensa em algumas das colocações de produtos da franquia de filmes de James Bond, a maioria das pessoas se lembra dos logotipos dos carros sofisticados, relógios caros e vodka premium. Batido, não mexido, por favor. Embora exista um no Cassino Royale de 2006 que parece um pouco fora do lugar. O laptop Sony Vaio é usado em muitas cenas de Bond, planejando espionagem séria, invadindo coisas e respondendo alguns e-mails muito importantes. Mas seu nome e logotipo parecem tão estranhamente enigmáticos que eu acho que até o James teria dificuldade em decifrar
decifrar o código. Felizmente, seu designer, Teiyu Goto, ofereceu essas informações de graça. A VAIO originalmente significava Video Audio Integrated Operation, e visto que os VAIOs foram criados como computadores de mesa em 96, é uma referência ao seu design original. E o logotipo sutil e inteligente também representa isso. A parte V e A dessa marca é composta por uma onda de áudio senoidal analógico, e as letras I e O representam os uns e zeros do código binário digital do vídeo. Lado a lado, isso refletiu a incorporação das duas tecnologias de computação em um único dispositivo. E ainda é tão elegante hoje quanto há 25 anos atrás. O logotipo, é claro, não aquele bloco de concreto mecanizado. O fenomenal Tour de France. Você não precisa ser fã de ciclismo para saber que o Tour de France é o torneio de ciclismo mais prestigiado do mundo. Correr 3.219 quilômetros sobre o idílico interior da França em apenas 23 dias é um desafio que atrai os melhores ciclistas de todo o mundo, mas eles também vêm graças ao marketing impecável do evento. O logotipo do Tour de France costumava ser um ícone de aparência muito austera, incorporando letras maiúsculas cercadas pelos mostradores de um velocímetro, talvez muito oficial e competitivo. Bom, tudo isso mudou em 2003 para comemorar o 100º aniversário da corrida. A fonte caprichosa e o círculo colorido deram a todo o logotipo uma sensação mais gaélica. Porém, um detalhe sutil e inteligente também foi trabalhado na mistura. Está vendo aqueles dois pontinhos? Bom, se você tirar essa parte do texto, as letras são arqueadas especificamente para aquele círculo amarelo, parece ser um ciclista pedalando. Caramba, como nunca percebi isso antes. O segredo da Starbucks. Se você nunca tivesse visto o logotipo da Starbucks antes, que tipo de coisa você acha que eles venderiam? Com toda aquela grande sereia verde e branca segurando dois rabos de peixe, você seria perdoada por pensar que eles vendiam frutos do mar. Afinal, princesas sereias e café não são bem a combinação mais convencional. Mas tem muito mais por trás desse logotipo de franquias de café. Quando foi criado nos anos 70, os cafés da época não serviam os blends artesanais de grãos que estamos acostumados hoje em dia. Felizmente, a dupla de Seattle, Terry Heckler e Gordon Boker, rapidamente perceberam essa lacuna no mercado. Eles planejavam montar uma loja de grãos de café e equipamentos de torrefação de alta qualidade, mas primeiro precisavam de um nome forte. Ambos os senhores que trabalhavam em publicidade acreditavam que as palavras que começavam com ST eram poderosas. A princípio, seu brainstorming os levou ao nome improvável de Starbuck. Eles estavam quase decidindo, quando por um golpe de sorte, lembraram que um personagem de um dos livros mais famosos do mundo, Moby Dick, se chamava Mr. Starbuck. Agora que eles tinham um nome, tudo o que precisavam era um logotipo. De acordo com o tema do romance de aventuras à beira-mar, eles começaram a procurar imagens de sereias. Eles acabaram sendo inspirados por uma sereia de duas caudas do século XV, e com um pouco de edição, ela se tornou o rosto original da marca Starbucks. Ao longo dos anos e à medida que a empresa prosperou, o logotipo foi constantemente modernizado e simplificado. Em 2011, a linda sereia verde se tornou tão icônica que a Starbucks removeu completamente o nome da marca do logotipo. Bem, pode não parecer a escolha de logotipo mais óbvia à primeira vista, mas esse logo trouxe um mar de dinheiro. O passado da Pizza Hut. Você já foi na Pizza Hut ou pediu uma pizza deles? Esses restaurantes serviam pizzas, acompanhamentos, saladas e sobremesas, tudo sob o mesmo teto. Mas para muitas pessoas, o próprio logotipo da Pizza Hut é um mistério. Quer dizer, o que realmente um sombreiro em um círculo vermelho tem a ver com pizza? De Indiana a Kuala Lumpur, esse logotipo em forma de chapéu fica fielmente ao lado do nome da Pizza Hut, sem qualquer contexto. Então, de onde isso vem? Bem, em 69, pouco mais de 10 anos desde que a Pizza Hut abriu sua primeira loja em Wichita, Kansas, essa rede de fast food estava começando a se expandir internacionalmente. Com medo de que os concorrentes pudessem ultrapassá-los facilmente, os proprietários da Pizza Hut decidiram adicionar telhados vermelhos brilhantes e de formato único ao topo de cada uma de suas franquias. E isso não apenas os ajudou a se destacar, mas o recurso de telhado vermelho logo se tornou seu cartão de visitas, e eles o incorporaram ao redesenho de seu logotipo em 74. Mesmo que uma mudança na arquitetura moderna tenha visto muitas franquias perderem seus icônicos telhados vermelhos, o logotipo da Pizza Hut ainda inclui esse formato vermelho clássico. Acho que é um bom jeito de ficar no topo. Star Trek, quer dizer, Space Force. No início de 2020, o presidente Trump fez o que faz de melhor, e foi ao Twitter para revelar o logotipo da nova divisão militar dos Estados Unidos, a Space Force. À primeira vista, parecia muito oficial, pois usava o design do selo de serviço das 5 outras divisões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas não demorou muito para as pessoas apontarem que se parecia muito com o logotipo da Frota Estelar, da famosa série de ficção científica Star Trek. E por pessoas eu quero dizer nerds como eu. Era quase idêntico, a ponta da flecha do triângulo
símbolo, o círculo do globo, o pequeno cometa orbitando o centro, e até as estrelas estavam colocadas em forma semelhante. Era como se tivesse sido projetado em um universo espelho, ou pelo menos um universo imitador. No entanto, o ex-analista e ex-assessor de política de segurança nacional, John Noonan, defendeu o design comparando ele com o logotipo do Comando da Força Aérea dos Estados Unidos. Acontece que a forma triangular no meio, também conhecida como delta, é usada em emblemas das Forças Armadas desde a década de 40, como esse do 36º Grupo de Operações da Força Aérea dos Estados Unidos. Portanto, há uma história oculta por trás do design. Mas enquanto o mundo estava focado no delta, muitos não perceberam que o selo também incluía aglomerados de estrelas idênticos aos encontrados no logotipo da NASA. Quer dizer, existem mais de 9.000 estrelas visíveis no céu noturno. Olhar para cima era tão difícil assim para esses designers? Pepsi Cara. O logotipo da Pepsi se tornou tão icônico que durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2018, algumas pessoas pensaram que a bandeira sul-coreana vermelha e azul era um logotipo gigante da Pepsi. A bebida carbonatada de cola foi originalmente chamada de Brad's Drink, quando foi feita pela primeira vez em 1884, mas acabou sendo renomeada Pepsi Cola, pois continha pepsina, um tipo de enzima de digestão, e nozes de cola. Isso mesmo, a Pepsi costumava ser uma espécie de bebida de nozes. Você aprende algo novo a cada dia. Para se destacar de sua rival de longa data, a Coca-Cola, e mostrar apoio aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, a Pepsi apresentou esse design de logotipo muito patriótico. Ele apresentava o vermelho, branco e azul da bandeira, todos habilmente estampados em uma tampa de garrafa. Como você pode imaginar, isso fez um enorme sucesso no mercado americano. Embora essas três cores principais não tenham mudado, o logotipo passou por 11 mudanças de design diferentes para modernizar e simplificar a sua forma. Mas por incrível que pareça, toda essa simplicidade não saiu barato. Em sua atualização de 2008, eles gastaram incríveis $1 milhão pesquisando e projetando a interseção exata das ondas para incorporar um monte de elementos super científicos, assim como os ângulos da proporção áurea, o sorriso de Mona Lisa e as trajetórias futuras percebidas. Os designers chegaram a discutir a relação da Pepsi com a velocidade da luz. Que brisa! Obviamente foi muito trabalho, mas você acha que esse resultado final realmente vale $1 milhão? Conta pra gente aí nos comentários. O beijo da Hershey's Kiss. Não duvido que a Hershey's Kisses sejam os únicos beijos que muitas pessoas receberam no Dia dos Namorados. Pelo menos foi assim comigo. Obrigado, pandemia. Mas para quem nunca ouviu falar desses doces, eles são um dos doces mais populares disponíveis nos Estados Unidos e são fabricados há mais de 100 anos. Seu logotipo começou com uma fonte clássica e antiga e foi gradualmente modernizado ao longo dos anos. Mas em 2003, sua pequena atualização de logotipo incluiu uma imagem escondida de forma brilhante. Você consegue ver? E se eu virasse assim? Consegue agora? Entre o K e o I das letras, há um espaço, que forma um Hershey Kiss perfeito. Quem criou essa fonte certamente ganhou um beijinho ou dois quando teve essa ideia. Embora pareça óbvio agora, muitas pessoas levaram anos para perceber esse pequeno detalhe adorável. E por muitas pessoas eu quero dizer, eu também. Me prova que eu não estou sozinho nessa. Você notou isso? Conta aí nos comentários. O engano da Disney. Todos nós conhecemos essa assinatura clássica e encaracolada, que aparece em muitos de nossos filmes infantis favoritos. Ele pertence ao Walt Disney, o animador, dublador e produtor de cinema de renome internacional. Ele e sua empresa, simplesmente chamada de Walt Disney Company, são responsáveis pelos trancos e barrancos pioneiros, dados pela indústria de animação em desenhos animados, em meados dos anos 1900. Ainda hoje, a curva icônica da assinatura da Disney, no início de um filme, permite que o público saiba que eles vão ter um momento de alegria familiar. Mas qualquer um que seja grande fã da Disney pode querer se sentar para o que estou prestes a revelar. Você está pronto? Porque essa assinatura é falsa. Uma cópia de seu passaporte antigo revela que a assinatura de Walt Disney na verdade era assim. A empresa usou uma versão estilizada da assinatura de Walt, projetada por um animador, porque Walt aparentemente não gostou da aparência de sua assinatura real. Simplesmente não era mágica o suficiente, e há rumores de que ele não conseguia nem reproduzir ela. Vocês viram isso? Foi minha infância indo embora. A dinastia do jeans. Todos os jeans pareciam iguais, mas tem uma marca que realmente se destaca da multidão, graças a uma pequena etiqueta vermelha. Você adivinhou, estou falando da Levi's. Mas a etiqueta vermelha não é a única característica distinta que alguns jeans da Levi's exibem. No bolso de trás do jeans 501, sua marca registrada, há dois arcos costurados que se sobressaem no meio. Esse padrão é chamado de Batwing, mas embora pareça bem normal no traseiro de alguém, também tem um pouco de história por trás dele. A Levi Strauss & Co. foi fundada em 1873, depois de patentear um design
design de fecho de bolso. A empresa começou a marcar seus jeans com a icônica estampa de 2 cavalos, que, como você pode ver, incluía aquele design muito antigo de asa de morcego. Ao longo dos anos, o sucesso da empresa fez com que a asa de morcego fosse incorporada não apenas no próprio jeans, mas também como parte do logotipo. O rebranding da empresa, em 69, viu a asa de morcego incluída na parte inferior do famoso emblema vermelho da marca. E embora esse logotipo tenha sido ajustado ao longo dos anos, a asa de morcego permanece a mesma. Pessoalmente, eu acho isso incrível, porque todos esses anos eu pensei que essas curvas eram para representar um bumbum. Toblerone saboroso. O Toblerone é uma barra de chocolate suíço, de formato único, composta por triângulos de chocolate quebrável, combinados com deliciosos pedaços de nougat. A inspiração para seu design delicioso e logotipo adorável vem claramente da famosa montanha suíça, The Matterhorn. Mas na sombra dessa montanha há um segredo escondido, literalmente. Preparem-se, pois uma vez que eu revelar, você nunca mais vai poder desver. Bem ali, escondido em todo o espaço negativo, está um urso em pé em suas patas traseiras. Mas o que um urso tem a ver com chocolate? Bom, na verdade, é uma referência ao berço dessa maravilha triangular, que é a cidade de Berna, na Suíça. A cidade tem um urso preto de aparência raivosa, rondando seu brasão, embora o urso branco do Toblerone não seja tão aterrorizante. Não só isso, mas o próprio nome Toblerone, que é uma combinação de Tobler, o sobrenome do criador, e Torrone, o torrone italiano, contém todas as letras de Berna. Pensa no marketing açucarado. Beats incríveis. A simplicidade é um fator decisivo para muitos logotipos. Quer dizer, basta pensar na marca Nike, em contraste com esse, digamos, péssimo logo da Doughboys. Mas felizmente para a Beats Electronics, a simplicidade do nome e do logotipo a ajudou a se tornar uma marca de super sucesso. Criada pelas lendas da indústria da música Dr. Dre e Jimmy Iovine, o B minúsculo em um fundo circular vermelho se tornou um sinônimo de seus produtos de áudio premium. Mas apesar de toda a sua simplicidade, há muita genialidade em seu design, porque se você der um passo para trás, também parece alguém usando fones de ouvido do lado. Para uma empresa que vende fones de ouvido premium e equipamentos de áudio principalmente para músicos, isso é muito inteligente. E visto que a Beats foi comprada pela Apple em 2014 por 3 bilhões de dólares, fica bem claro que eles mandaram bem na batida. Batalha dos aplicativos. Quando o Musical.ly apareceu na loja de aplicativos em 2014, adolescentes de todo o mundo apertaram o botão de download e começaram a se gravar dublando suas músicas favoritas. Foi um sucesso, mas, menos de 2 anos depois, um concorrente de dublagem entrou na cena do aplicativo sob o nome de A.me. Seu nome realmente não dizia aos usuários o que era, e seu logotipo era uma nota musical rosa, de aparência sombria. Não preciso nem dizer que não representou uma ameaça ao reinado do Musical.ly. Isso foi até dezembro de 2016, quando A.me mudou o seu nome para Douyin, e seus logotipos de repente se transformaram em algo que você pode reconhecer. É isso mesmo, o A.me foi de fato a primeira evolução do TikTok. O novo e agora icônico logotipo foi projetado para emular a sensação de estar em uma grande multidão, olhando para um palco brilhante, e as sobreposições coloridas vieram da execução do design por meio de um efeito de onda eletrônica, que deu a ele uma aparência 3D destacada de outros aplicativos. Com esse novo visual, Douyin rapidamente começou a prosperar. Em um ano tinha mais de 100 milhões de usuários. Enquanto a Douyin se concentrou no mercado chinês, sua controladora ByteDance desenvolveu e lançou seu gêmeo TikTok para o mercado internacional sob a mesma marca. Então, em 2017, a ByteDance comprou o Musical.ly por 800 milhões de dólares e o fundiu com o TikTok para criar um aplicativo de sincronização labial imparável. Mas olhando para trás, parece algo realmente errado esse logotipo agora infame. Claro que é baseado na nota musical original do A.me, mas comparado ao logotipo da Musical.ly. Essas linhas brancas e curvas não têm uma sensação muito semelhante para você? Não apenas isso, mas se você comparar com o logotipo Beats, mencionado antes e virar, eles não parecem muito semelhantes. Será que o formato do logotipo do TikTok foi baseado em marcas de sucesso para se firmar no mercado musical? Embora tudo isso seja pura especulação, eu quero ouvir o que você pensa. Isso é apenas uma licença artística no trabalho, ou o TikTok copiou esses designs? Conta pra gente nos comentários. O enigma da Toyota. Os 3 ovais interligados da corporação Toyota Motor é um dos logotipos relacionados a automóveis mais reconhecidos do mundo. Só que por mais simples que pareça, tem muita coisa acontecendo ali. A empresa foi fundada por Kiichiro Toyoda em 1937, como um spin-off da empresa de seu pai, Toyota. Você ouviu direto, Toyoda, não Toyota. Ele ajustou o nome da empresa para Toyota porque soava melhor e podia ser escrito em japonês em 8 golpes de caneta. O número 8 é considerado um número de sorte na cultura asiática, pois está associado à prosperidade e
riqueza. E claramente, para a Toyota, o 8 realmente era o número da sorte. A empresa conquistou o mundo. E no ano de 89, para comemorar o seu aniversário de 50 anos, eles revelaram seu logotipo oval. Isso simbolizou a confiança sobreposta do cliente da empresa, e o layout horizontal garantiu que pudesse ser reconhecido mesmo ao olhar para trás em um espelho retrovisor. Isso é muito inteligente, mas há algo ainda mais incrível dentro de todos esses ovais. Quando você o decifra, cada sobreposição engenhosamente soletra todas as letras do nome da Toyota. Não apenas isso, mas, de relance, também parece que contém aquele número 8 tão importante. Agora, isso é um golpe de gênio e de sorte. Escondido na Hyundai. Assim como as contrapartes da Toyota, a Hyundai Motor Company também é um dos nomes mais infames do mercado automobilístico. Embora nem sempre teve o icônico H em itálico como seu logotipo, a empresa sul-coreana foi fundada em 67 e decidiu entrar no mercado com este emblema oficial. Para a década de 60, esse era um monograma bastante moderno, claramente voltado para os mercados de língua inglesa, especialmente quando você o compara com o da Toyota. Embora o esquema de cores preto e a forma não aerodinâmica não lembrassem carros e pareciam mais com barracas. Em 78, isso foi alterado para um símbolo HD, igualmente em blocos, para que não fosse confundida com a montadora rival Honda. Então, nos anos 90, apenas um ano após a Toyota apresentar o seu logotipo revolucionário, a Hyundai entrou com seu próprio emblema atualizado e modernizado. Mas o H itálico não era apenas uma letra simples, mas futurista. Também foi projetada como uma imagem estilizada. De acordo com a Hyundai, o icônico H retrata um cliente e um vendedor apertando as mãos, um gesto que simboliza confiança e satisfação. Depois de ver isso, acho que a satisfação é toda minha.